Olá, amigos do canal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Valdir e hoje eu vou falar um pouco do BCFF11, um fundo imobiliário, e como normalmente é feito para poder escolher um fundo imobiliário. Fique comigo até o final do vídeo e sejam bem-vindos ao Simplificando Invest. Pessoal, como eu disse anteriormente, eu vou falar sobre o BCFF11 e vou comparar ele com o HFF11. São dois fundos de fundos, ou seja, fundos imobiliários que o objetivo principal é comprar cotas de outros fundos imobiliários. Depois eu vou para o computador aqui e vocês vão entender o porquê de fundos de fundos. Lembrando, pessoal, que é o caráter educativo, não é indicação de compra e nem de venda. E para dar uma força aí para quem está aprendendo, ou quem quer aprender de uma forma fácil e bem simplificada, por isso o nome do canal e o objetivo do canal, deixa aquele like maroto, se inscreva e bora para a tela do computador. Pessoal, já estamos aqui na tela do computador. Como eu disse, nós vamos analisar o BCFF11, que é o BTG Fundos de Fundos. Fundos de fundo, pessoal, é porque ele compra cotas de outros fundos imobiliários, ou seja, um fundo imobiliário comprando cotas de outro fundo imobiliário. Muitas pessoas não gostam desse tipo de ativo porque você paga duas taxas. Por quê? Porque você vai pagar a taxa para o BCFF11, para os gestores dele, e vai pagar as taxas dos fundos que eles têm em carteira. Mas como assim? Não vai sair do teu bolso, pessoal. Muita gente confunde isso. O que acontece é que essas taxas são descontadas do lucro desse tipo de fundo imobiliário. Ou seja, digamos que você compre um fundo imobiliário de papel, MXRF11. Você vai pagar uma taxa de gestão. Se você comprar o BCFF11 e o BCFF11 compra o MXRF11, do lucro do BCFF11 vai ser descontado a taxa de gestão do MXRF11, que já é descontado do lucro do mesmo, e também vai pagar a taxa de gestão do BCFF11, tá? Outras pessoas já preferem, porque fundos de fundos, normalmente eles diversificam bem a carteira. Diferente de, digamos, por exemplo, como eu disse, o MXRF11 investe em papéis. O BCFF11 ele vai investir em fundos que investem em lajes comerciais, em shoppings, em papéis e até mesmo fundos de fundos. Então é uma forma bem diversificada. Muitas pessoas gostam dele por essa diversificação que vocês vão entender um pouquinho mais para frente, tá? Bom, o valor atual que fechou a cota em R$ 92,32, uma alta no dia de 0,35%. Em 52 semanas, ele teve uma mínima aí de R$ 64,15. Foi a época da pandemia. A máxima, em 52 semanas, R$ 101,09. A mínima no mês, de R$ 91,62. E a máxima, de R$ 93,17. Ou seja, como vocês podem ver, o preço que fechou, a mínima do mês e a máxima, fundos imobiliários normalmente não oscila tanto, nem para queda, nem para alta. Então muitas pessoas não gostam deles. Outros já gostam muito, porque eles pagam dividendos legais, dependendo do fundo que você entrar. E esses dividendos, com o tempo, vão centavos, que vão virando reais, dezenas de reais. Quando você vê, você já com os dividendos, você já consegue comprar a cota de outro fundo. É uma forma de você aumentar o seu portfólio sem tirar dinheiro do bolso. Por exemplo, você tem um costume de investir aí 100, 200 reais por mês, 50 reais que seja. Vai chegar uma hora que vai estar pagando 3, 4 reais, por exemplo. Você investe 100, pega 4 reais de fundo imobiliário, você tem 104 reais para investir. No outro mês, aqueles 104 reais vira 104 reais e 12 centavos. Depois 104 e 30 centavos. É aos poucos, pessoal. Muita gente acha que já pensa que quer ganhar muito, mas vai lá e coloca 100 reais. Então, é proporcional ao que você coloca. Quanto mais dinheiro você colocar, mais rápido você vai ter o retorno. Bom, o dividend yield dele está em 6,07% nos últimos 12 meses, que dá um total de R$ 5,60 por cota. Ou seja, se você comprou ele nesse valor de R$ 92,32, ficou 12 meses,
cada cota te deu um valor de R$ 5,60, tá? Nos últimos 12 meses ele teve uma queda de 4,82% e no mês atual ele está tendo uma queda de 0,16%, tá? Bom, bora lá. O gráfico dele dos 5 dias, pode ver que ele oscila bem, que é um fundo imobiliário que tem uma liquidez bem alta, ou seja, ele é bem negociado. Então, se você tem um valor muito alto, digamos, 80 mil, 100 mil reais para investir nele, você vai conseguir entrar e sair rápido, porque ele é negociado com valores altos, ou seja, muita gente comprando e vendendo. Mas para aquelas pessoas que vai comprar uma, duas cotas, não se atente tanto a fundos líquidos, tá? Porque às vezes você tem 2, 3 cotas, 99% dos fundos vai te atender. Você pode comprar e vender essas 2, 3 cotas aí tranquilamente. Isso é mais liquidez, o pessoal fala muito, para pessoas que investem 100, 200, 300 mil reais em apenas um fundo imobiliário. Às vezes ele quer sair, quanto maior liquidez, melhor. Tá legal? Então, bora lá. Como eu disse, ó, ele é bem volátil, ou seja, bastante negociação. E fundo imobiliário não tem muito segredo, pessoal. Diferente das ações. Bom, o valor patrimonial da cota, ou seja, o que ele realmente vale, é R$ 84,72, que tem o P sobre VP de 1,09, ou seja, ele está apenas 9% acima do valor que ele realmente vale, ou seja, ele não está muito caro, ele está bem próximo ao que ele realmente vale. O patrimônio dele é de 1.742.146.469, ou seja, é um fundo imobiliário gigante, tá? O valor de mercado é o quê? Esse valor aqui de 0,9% a mais que eles estão pagando. Eles estão pagando como se o patrimônio desse fundo fosse R$ 1.898.373.667, tá? Ele tem um valor em caixa de 6%. Esse valor em caixa, pessoal, é tipo assim, é um CDI que às vezes eles guardam nesse CDI por uma emergência. Digamos que tem uma crise ou algo do tipo, eles têm um valor para socorrer. Ou aparecer algum negócio muito bom. Digamos que como ele investe em outras cotas de fundo, tem um fundo imobiliário que se desvalorizou muito, mas é um fundo que na opinião deles é muito bom, eles usam esse capital que eles têm parado e não precisam fazer subscrição. Porque lembrando que todo fundo imobiliário tem que distribuir 95% do seu lucro. Ou seja, não sobra muito dinheiro para eles investirem. Então, quando aparece um negócio muito bom, tipo a aquisição de um prédio e algo do tipo, eles têm que fazer a subscrição, para com esse valor da subscrição, eles arrecadam dinheiro e façam a aquisição desse imóvel. Então, muitos deles já deixam em caixa um valor razoável para fazer a aquisição de algum prédio ou algum outro, no caso desse, de algum ativo que seja de vantagem para eles, tá? O QAGR aqui de 3 anos, ou seja, teve uma queda aí de 4%. O dividend yield dele caiu 0,99, né, nos últimos 5 anos. Nos últimos 3 anos, o valor aumentou em 2,79 e o valor do KGR subiu 10,65%. Os cotistas, no momento, 262.645 cotistas. Ou seja, essas pessoas têm todas as cotas do fundo imobiliário. Uns têm muitos, outros têm pouco, mas é a quantidade de cotistas. O número de cotas atualmente é de 20.562.973 cotas. Como eu disse antes, ó, a liquidez média diária é de 5.194.147, ou seja, 5 milhões, se você pegar esses 5.194.000 e dividir pelo valor que ele está sendo negociado, você já vai ter uma noção muito boa de quantas cotas está sendo negociada ao dia. Por isso eu falo, se você tem 4, 5, 10 cotas, não se atente muito a isso, tá? Isso é mais para pessoas que têm cotas tipo 80, 100, 300 mil reais nele. Porque aí ele é mais fácil de sair e entrar também. A participação dele no IFIX é de 2%, é uma quantidade razoável. O IFIX é o índice que mede os fundos imobiliários, tá, pessoal? Então ele faz parte do índice, ou seja,
Se ele subir ou cair, ele vai ajudar a subir ou cair o índice, tá? O último rendimento dele foi de 56 centavos por cota, que estava na Datacom R$ 92,50, que dá um rendimento de 0,6% por cota ao mês. A database dele é, se você comprar o fundo imobiliário até dia 5, ele normalmente é o 5º dia útil, pessoal, normalmente. Pode haver alguma alteração, mas normalmente ele é o 5º dia útil. Você já vai ter o direito dos dividendos no 10º dia útil, que no caso aqui foi dia 12. Esse quadro é o próximo rendimento. Como ainda não deu a Datacom de fevereiro, então ainda está zerado aqui para a gente. Bom, vamos ver. Os dividendos dele mensalmente, 56 centavos em fevereiro, 53 centavos em janeiro de 2021, 53 centavos em dezembro de 2020 e assim por diante. Veja que esse valor de 56 centavos foi um pouquinho acima do que ele habitualmente vem pagando. Como vocês podem notar, ó, 40 centavos, 40 centavos, 40 centavos, 45, 45, ele vem subindo aos poucos, tá? Mas veja que ele já estava em 53 e teve uma quedinha. Por quê? Repare que esse 53 foi dia 13 de março, pessoal. Então aqui já houve o reflexo da pandemia. Como ele é um fundo de fundo, pessoal, os fundos imobiliários com a pandemia despencou o valor da cota. E automaticamente muitos fundos imobiliários diminuíram os dividendos, fazendo caixa para passar a crise. Então ele recebeu poucos dividendos e, consequentemente, pouco dividendo, distribuiu pouco dividendo para o pessoal, para os cotistas, que somos nós. Tá? Outra coisa aqui bem interessante que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Sempre que vocês forem fazer avaliação de um fundo imobiliário, se vocês devem entrar ou não, é muito bom vocês olharem esse aqui, ó, prazo de duração. No caso, ele é indeterminado, ou seja, ele não tem prazo para o final do fundo. Às vezes, tem fundos imobiliários com prazo de 2, 3 anos. Por quê? Eles fazem um IPO, arrecadam o dinheiro, constroem, sei lá, um resort, ou um edifício, ou um condomínio. Assim que construiu, eles vendem. Depois que vendeu tudo, eles distribuem o dinheiro para a galera novamente. Nesse caso, ele é indeterminado, ou seja, ele não tem previsão de terminar. Tá? Ele é gerido pelo BTG Pactual. E como eu disse, ele é valores imobiliários e títulos, ou seja, tem um pouquinho de CRI, CRA, debênture, mas o principal é comprar cotas de outros fundos. Como eu disse anteriormente, muitas pessoas entram nele por isso mesmo, porque ele já diversifica. Aquelas pessoas que às vezes não tem tanto tempo para ficar acompanhando o ativo e tal, compra ele porque a própria gestora vai ficar rodando os ativos, comprando os que eles acham interessante, vendendo o que não está tão legal e assim por diante. O bom desse site, pessoal, é que aqui ó, tem um telefone de contato para administrador do BCFF11, tem um e-mail e tem um site que você, colocando aqui, você já vai direto e vê os relatórios bem mais detalhados. Essa forma que eu faço aqui, pessoal, é simplesmente para quê? Eu bato o olho, olho, me interessou esse fundo, aí eu vou buscar mais informações no RI. Bom, olhei os indicadores, não me agradou. Eu simplesmente vou para outro, não perco tempo indo lá no RI para analisar todo os prospectos, que é bem grande, bem detalhado, tá? Como eu disse, ele é um fundo de fundos, gestão ativa. Aqui é uma pequena polêmica, pessoal, essa gestão ativa. Por quê? Gestão ativa é, você compra a cota e os gestores vão decidir o que faz com o fundo imobiliário. Se eles vão vender o ativo que eles estão em posse, se eles vão comprar, onde eles vão investir. Então eles investem da forma que eles acham melhor, tá? Isso, por um lado, é muito bom, porque muitas vezes a pessoa que tem a cota não entende muito o que está acontecendo. Às vezes ela vai ser prejudicial para o fundo crescer. É muito legal. Por outro lado, é um pouco ruim, porque às vezes eles podem fazer negócios que não é tão bom para as pessoas que têm essas cotas, tá? Às vezes eles investem em fundos que vai demorar a pagar dividendos porque ainda está começando, e às vezes a pessoa não quer continuar recebendo dividendo, não quer que o fundo invista nesse tipo de papel, e assim por diante. Vocês vão ver que vão ter aqui também gestão passiva. Por isso eu disse a polêmica. Ou seja, a passiva,
os gestores não têm autonomia de fazer alterações no fundo. Não importa se é de papel, se é de lajes, se é de shoppings, ou seja, eles vão precisar de uma assembleia, de uma votação. Vamos colocar que o fundo imobiliário ele investe em galpões logísticos. Ele fica sabendo no galpão que vai ser vago, a empresa está vendendo aquele galpão. E para ele vai ser excelente fazer a aquisição daquele produto. Só que ele vai ter que fazer uma assembleia, tem os proclames, tem as datas, tem um prazo, ou seja, é um prazo muito demorado. E às vezes aquela empresa quer vender o galpão muito rápido. Então às vezes perde muitas oportunidades por isso, por ser gestão passiva. Entenderam? Agora, a gestão ativa é melhor nesse caso, porque o fundo imobiliário simplesmente vai lá e faz a aquisição. Porque lembrando que a gestão passiva, após a pandemia, o que está sendo feito? Eles te mandam um e-mail com o questionário, se você é a favor ou não, no caso que eu dei o exemplo, da compra desse galpão logístico. Aí você vai imprimir esse e-mail, vai responder o questionário, vai levar num cartório, vai reconhecer firma, registrar a firma, e escanear e mandar para eles de volta. Só que tudo isso tem uns prazos. Ou seja, eles te passam o e-mail, você tem um mês para responder, ou um pouco mais, depende do RI da empresa, enfim. É demorado e às vezes a empresa perde, o fundo, aliás, perde bons negócios por isso, tá, pessoal? Bom, basicamente é isso. Uma forma de vocês entenderem um pouco mais sobre fundos imobiliários, como é feito a avaliação. Tem alguns gráficos aqui que eu vou pular porque eu já deixei resumido, que são esses gráficos mesmos, tá? E por o vídeo não ficar muito longo. Bom, pessoal, dei uma cortadinha aí para poder ser mais rápido aqui, tá? Por exemplo, o que eu disse sobre os fundos de fundo, eles diversificarem. Digamos que você entre num fundo de papel, ele vai comprar papéis. Entra num fundo imobiliário de lajes, ele vai comprar lajes, escritório ou do tipo. Galpões, mesma coisa. Galpões logísticos ou industriais. Fundos de fundos normalmente eles diversificam. Por exemplo, o BCFF investe em um fundo imobiliário que também é gerido por ele, só que com o BTLG11, que é imóveis industriais e logísticos. Você tem o BTCR11, que é papéis. Você tem o HGRU, ótimo fundo, que é misto. E assim por diante, pessoal, tá vendo? Ele é bem diversificado. Por isso muitas pessoas entram nele, mesmo tendo um DI, que é um dividend yield, um pouco mais baixo. Como eu disse, ó, 69% ele investe em papéis, em outros fundos imobiliários. Ou seja, ó, 43% em fundos imobiliários que investem em papéis. 18,9% em fundos imobiliários que investem em lajes corporativas. 16,51% em fundos imobiliários que investem em industriais, em galpões industriais e logísticos. Mistos são aqueles fundos que investem tanto em papel, como em lajes, como escritório e tudo mais. Então ele tem uma gama maior. Aqui vocês podem ver que ele investe em shoppings, em hotéis, educacional, hospitalar e fundos indefinidos, tá? Eu trouxe outro fundo imobiliário aqui para fazer uma pequena comparação, que é sempre bom você colocar dois fundos do mesmo segmento para fazer uma comparação entre um e outro. Por exemplo, ó, eu coloquei o HFOF11, que também é um fundo de fundos, e vamos lá, o dividend yield do HFF é melhor do que o BCFF, quase 1,8% a mais, o HFF. O preço sobre o valor patrimonial, ou seja, se ele tiver em 1, é o valor que ele realmente vale. Como vai aumentando mais que 1, mais caro vai ficando, ou seja, maior é o valor que você paga pela cota. Ele é 1,09, ou seja, aqui é bem perto, tá legal? O valor em caixa, 1,60% e 6%. Aí é o X da questão. É como eu disse, vai depender de cada investidor. Ele tem apenas 1,6% de caixa. Ou seja, dependendo do que acontecer, ele pode passar um sufoco aí, pessoal, porque ele tem pouco caixa. Em comparação ao BCFF. Só que aí tem outro X da questão, por isso que eu falo. Cada investidor tem uma visão. Como ele tem menos dinheiro em caixa, é mais dinheiro investido. Mais dinheiro investido é mais retorno, diferente do BCFF. Mas, se acontecer uma crise, o BCFF está um pouco mais tranquilo, porque tem um caixa maior.
A liquidez, como eu disse, o BSFF é de 5 milhões, é bem maior do que a HFOF, mas caso você tiver aí 100, 200 cotinhas dele, 2 ou 3 cotas dele, isso aqui é bem relevante, tá, pessoal? Não se atente muito a isso, não. Como eu disse antes, os dividendos dos últimos 3 anos, o HFF subiu 3,27%, igual o BCFF caiu 4%. Aqui a gente não tem como comparar, que eu busquei esses dados eu não achei, mas a cota subiu em 2,79%. Tá legal, pessoal? O vídeo eu tentei fazer o mais rápido possível. Vou tentar trazer outros tipos de fundos imobiliários de lajes e fazer essa comparação com outros também, que é uma forma de vocês aprender de uma forma simples e fácil. E não ficar aí gastando 10, 12 mil reais com curso. Muitas informações vocês conseguem na internet, tá legal? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem todos com Deus e mais uma vez, sejam bem-vindos ao Simplificando Invest.